Você já ouviu falar de Pai Agenor Miranda? Ele foi um babalorixá do candomblé queto que jamais fez um sacrifício de animal em sua vida. E além disso, era procurado pelos mais importantes pais e mães de santo do candomblé e de outras religiões para conselhos. Hoje vamos conhecer a sua história e por que a história dele é tão relevante para nós que praticamos religiões afro-brasileiras. Um salve com muita alegria, família Umbar de Boa. Família, é só gratidão. Primeiro, para começar, com o pé direito, eu peço que nesse momento todo o mal que estiver com você nesse momento seja quebrado e caia por terra. Que durante todo o tempo da nossa reunião, que você receba todas as bênçãos necessárias para a sua felicidade. Família, ultrapassamos os 300 mil inscritos, ultrapassamos as 30 milhões de visualizações. É o canal que não para de crescer graças a você. Família, então você já sabe, que o conteúdo é bom, você sabe que o Pai Márcio teve que sofrer para colher informações, para fazer um vídeo com conteúdo muito bacana. Então deixa esse like já, deixa que depois você esquece. Clica no like, ele é extremamente importante. Like é o que me dá combustível para continuar fazendo conteúdo inédito para vocês. E é impressionante como a memória do brasileiro, de uma forma geral, é curta. Um nome tão eminente, tão importante como o Pai Agenor Miranda Rocha, não poderia ser esquecido, não poderia ficar diminuído. Ele é um nome extremamente importante, a gente vai explicar o porquê de tudo isso nesse vídeo, e por que ele foi referência em vida, e por que ele deve continuar sendo referência após a sua morte. E é isso que nós aqui do Umbar de Boa fazemos. Trabalhamos para recuperar a história, a memória do axé. Porque a nossa Umbanda pertence a tudo isso. Mas eu acredito que você achou curioso a forma como a gente escreveu no título do vídeo, o Sacerdote Supremo. E você podia falar assim, como assim Sacerdote Supremo? Será que existiu mesmo alguém assim no candomblé? Fica frio aí que você vai entender por que a história desse homem é tão maravilhosa, porque ele é uma pessoa tão única. E além do mais vai entender por que a história dele é importante para a nossa religião de Umbanda. E desde já, pessoal, nós recomendamos a você que você assista um documentário chamado Um Vento Sagrado, do diretor Walter Lima. Você encontra ele aqui no YouTube e nós estamos deixando um link para esse vídeo na descrição do nosso vídeo. Então assista, que vai contar até com mais detalhes a história do Pai Agenor Miranda e eu tenho certeza que você vai gostar. Agenor Miranda Rocha nasceu no dia 8 de setembro de 1907, na cidade de Luanda, em Angola. Era um homem branco, filho de portugueses. Sua mãe, Zumira Miranda Rocha, era uma grande cantora, tanto lírica, cantora de ópera, quanto de fado. Seu pai, Antônio Rocha, era um diplomata português. E olha que coisa curiosa, Dona Zumira, quando estava grávida, ela recebeu, ela se encontrou com um homem africano que falou para ela que o filho dela nasceria em setembro e não em outubro, como havia sido planejado. Disse ainda que o filho dela, o menino, teria uma mancha vermelha e que ele seria muito importante para a lei de santo. Disse ainda que o menino deveria tomar, por tudo isso, o menino deveria tomar um banho de ervas ao nascer. Dona Zumira, uma católica fervorosa, num primeiro momento não acreditou nisso, mas concordou, prometeu que daria o banho caso aquilo que ele estava dizendo viesse a se cumprir. Agenor então nasce realmente prematuro, era aguardado para outubro, mas nasce no início de setembro e com a mancha vermelha que o africano havia predito. E para surpresa da Dona Zumira, o homem, esse africano, estava na porta da casa dela, logo após o parto, com o banho já pronto para dar no menino. E como aquilo que ele havia dito se cumpriu, Dona Zumira concordou em dar o banho no menino. Mas, com medo, com receio que o filho seguisse na linha de candomblé, ela acaba conversando com o marido e eles decidem pedir transferência. E dessa forma, o pai de Agenor é transferido para o Brasil e a família se instala na cidade de Salvador, Bahia. Quando eu nasci, o homem estava na porta com o tal banho.
Como ela tinha dado a palavra de honra que dava, deu o banho. Mas com receio que eu continuasse na lei do candomblé, pediram transferência. E para resultado final, eu vim parar em Salvador. E desde que chegou em Salvador, Agenor começou a sofrer de uma doença muito estranha. E seu pai tinha condições e contratava os melhores médicos, os melhores de Salvador e da Bahia. E nenhum médico conseguia compreender ou fechar um diagnóstico do problema que o menino tinha. E dessa forma, o garoto Agenor fica cada vez mais doente, a ponto de seus pais acreditarem que ele poderia morrer. O curioso é que a família morava ao lado de uma mulher chamada Eugênia Ana dos Santos, a famosa Manhaninha de Xangô, ou Obabií, como também era conhecida. E Manhaninha, para quem não sabe, foi a fundadora do Ilê Axé, o Pô Afonjá, em Salvador. E Manhaninha viu o caso e falou para Dona Zulmira: o menino não tem doença. Isso tudo que está acontecendo é a forma que Oxalá encontrou para manter o menino no candomblé, e falou que o menino deveria ser cuidado. Os pais de Agenor, seu Antônio e Dona Zulmira, então, pela preocupação pelo risco da morte do garoto, aceitam a orientação de Manhaninha. E dessa forma, em 1912, aos 5 anos de idade, o menino Agenor foi então iniciado ao orixá Oxalá. Já na juventude de Agenor, a família se muda para o Rio, entre outras coisas com o objetivo de Agenor ingressar no curso de medicina, o qual ele realmente fez por 3 anos. Mas nessa época abriu um concurso público para professor do Colégio Dom Pedro II. Para quem não sabe, o Colégio Dom Pedro II é um colégio centenário que tem na cidade do Rio de Janeiro, muito tradicional, onde inúmeros nomes famosos, personagens ilustres passaram por esse colégio. Então, Agenor, que estava cursando medicina, ele resolve prestar esse concurso e ele passa em primeiro lugar e para se tornar professor do colégio. Então, ele abandona o colégio de medicina para seguir carreira no magistério. Entretanto, é importante deixar claro que Agenor jamais abandonou sua vida espiritual. Aprendeu muito com sua mãe de santo, Manhaninha, com outros companheiros mais experientes do candomblé, e durante a vida continuou estudando e continuou tendo conhecimento, contato, amizade com muitas pessoas ilustres do candomblé de antigamente. E antes mesmo de ir ao Rio de Janeiro, ele estudou os mistérios da orixá Ieuá, que também fazia parte de sua coroa. Inclusive, essa coroa que pai Agenor carregava, ele era filho de Oxalufã com Ieuá. Muitos diziam que é por isso que ele tinha uma habilidade incrível no jogo de búzios, justamente por essa filiação. Outra iniciação importante na vida de pai Agenor foi a iniciação a Ossain. Então ele se tornou um babalorixá de Ossain, ou babalossain, como você preferir, que é o termo mais adequado. Lembrando que Ossain é o orixá do candomblé responsável por todas as plantas, por todas as folhas e ervas. Inclusive, para quem não sabe, muitos dizem que pai Agenor foi o maior conhecedor das ervas litúrgicas das religiões afro-brasileiras. Inclusive, ele conhecia até princípios terapêuticos das ervas. Mas o conhecimento que ele tinha de ervas era uma coisa assustadora. E ele fazia questão de falar sempre que ele era contra o sacrifício de animais. Ele fazia questão de afirmar isso sempre que podia. E ele dizia que quando ele retirava uma folha de uma árvore, ele não matava a árvore. Ao passo que o sacrifício animal envolvia a perda de uma vida. E para ele isso não fazia sentido, porque ele considerava os orixás fragmentos, partes da natureza. E ele não entendia como que você pode tirar uma vida, como é que você poderia absorver as energias da natureza dessa forma. E o engraçado é que quando ele falava isso, ele sempre repetia: olha, eu não tenho nada contra quem faz sacrifício, eu é que não faço. Quer fazer, pode fazer, eu não tenho nada a ver com isso não, mas eu não faço sacrifício. Mas só para a gente entender a personalidade dele, quando ele falava isso, né, pode fazer, ele arrematava em cima, né? Mas essas pessoas aí que matam animal, que matam bode, galinha, vivem vindo aqui pedir favor, pedir coisas para mim. Olha que frase linda que ele sempre dizia também: o sangue verde das folhas é muito mais importante para mim
que o sangue vermelho de um animal. Todo mundo sabe que eu não sou um admirador de matança. Eu sou das folhas, que eu tiro as folhas, mas não mato a árvore. E os animais, quando se mata, tira-se uma vida. E como eu tenho os orixás como fragmentos da natureza, eu acho que isso é indispensável, porque a própria natureza se alimenta. Não é verdade? Agora eu vou condenar quem mata? Não. Eu é que não mato. Ele também não gostava de ser chamado de pai de santo. Ele considerava esse termo extremamente errado. Porque ele falava assim, como assim pai de santo? Como assim eu pai de Oxalá? Oxalá que é meu pai. Não tem como eu ser pai de Oxalá. Então ele não gostava dessa terminologia, achava errado. Ele preferia se declarar, autodenominar zelador de santo. Olha que coisa interessante também, ele criticava ferrenhamente a comercialização do candomblé. Essa coisa do candomblé ter virado tudo muita cobrança, muito dinheiro. Ele acreditava que o dinheiro esvaziava o axé. Ele acreditava que o sacerdote de candomblé que cobrasse quantias das pessoas, independente de ser absurda, ele acreditava que isso tirava a força do sacerdote, porque o orixá não poderia estar presente diante de uma situação dessa. Então ele não acreditava que um sacerdote que cobrasse tivesse axé. E olha que coisa legal, ele dizia que eu não entendo por que se cobra, porque tudo que eu peço aos orixás, eu recebo. Mas também dizia que ele, para os orixás, só pedia coisas boas. Até porque, gente, Pai Agenor era incapaz de pedir o mal a quem quer que fosse. Outra coisa curiosa, assim como Mãe Menininha do Gantuá, Pai Agenor se dizia católico e candomblecista. Eram duas partes distintas dentro dele, o catolicismo e o candomblé. Eram duas partes que não se misturavam. Quando ele ia na missa todas as semanas, ele praticava o candomblé dele, assim como Mãe Menininha fazia. E ele não fazia sincretismos, ele dizia que os santos católicos tinham seu poder e que os orixás africanos também tinham seus poderes de forma individual. E como Babalossain, ou seja, o sacerdote de Ossain, aquele que trabalha com as folhas, com as ervas, com as plantas, com a flora em geral, ele era muito devoto de São Francisco de Assis. E quando as pessoas o criticavam por ele se dizer católico, ele dizia: eu sou católico, Mãe Menininha era católica, Mãe Pulquéria, que era antecessora de Mãe Menininha no Gantuá, era católica. A minha mãe de Santo Aninha era católica. E eu não entendo por que as pessoas não respeitam isso. Eu sou católico e sou do candomblé. São duas partes distintas, eu não faço sincretismo. Eu sou católico, o Menininha era católica, tia Pulquéria era católica, minha mãe Aninha era católica. Eu tenho os símbolos, eu tenho os mitos africanos e tenho os santos de igreja. Eu não faço comparação de um com o outro. Isso foi no tempo que os escravos tinham que fazer isso, porque todo mundo tinha que ser católico. Santo de igreja é uma coisa, budismo é outra, completamente independente, e os mitos africanos são outros. Agora me diga, você já conhecia Pai Agenor Miranda? Sabia que ele era uma pessoa tão importante? E eu só comecei a contar a história dele, viu? O grosso vem daqui a pouco. Mas coloca aqui nos comentários se você já conhecia, se você imaginou que um sacerdote de candomblé queto seria incapaz de praticar um sacrifício animal. Você consegue acreditar nisso? Você sabia que existiu? Então coloca aqui nos comentários a sua opinião, se você conhecia ou não, e se você concorda com a posição do Pai Agenor. Iniciou-se também nos mistérios de Ifá. Dessa forma se tornou um Oluô, ou seja, um babalaô de Ifá ou Pai do Segredo. E o seu jogo de búzios, o jogo de búzios que Pai Agenor executava, era tido como a mais perfeita tradução das mensagens dos orixás. E foi mesmo através do jogo de búzios que Pai Agenor ficou conhecido em todo o Brasil. E tem uma coisa interessante que ele dizia, ele falava assim que para o jogo de búzios era necessário estudar a teoria, mas era necessário também ter vocação. E para a gente entender o tamanho da autoridade do Pai Agenor no jogo de búzios, foi através do seu jogo
que foram revelados as sucessoras do terreiro Casa Branca do Engenho Velho. Para quem não sabe, Casa Branca do Engenho Velho é considerada a primeira casa de candomblé queto do Brasil. E assim, como era uma casa de orixá, não era hereditário, né? Algumas casas seguiam de mãe para filha ou de pai para filho, outras casas eram por revelação dos orixás. E para ficar uma coisa bem neutra, as pessoas recorriam ao pai Agenor para que ele jogasse nos búzios. Outra casa que também teve suas sucessoras revelada por pai Agenor foi o próprio Ilê Axé Opó Afonjá, que depois da passagem de Manhaninha, todas as sucessoras foram reveladas por seu jogo de búzios. Tem uma história bastante interessante de uma das mães de santo do Ilê Axé Opó Afonjá, que ele falava que eram 4 as mulheres que estavam prontas para se tornar sacerdotisas, né, para se tornar mãe de santo. 3 delas eram muito queridas e muito conhecidas dele, e uma não era muito, né, a mãe Estela. Então, quando ele joga nos búzios, ele falou, Xangô, que o Ilê Axé Opó Afonjá é uma casa de Xangô, ele falou assim, Xangô falou que era mãe Estela. E ela era a pessoa com quem eu menos tinha contato, né? Então fica bem claro que eu falo que está nos búzios. Eu não me sinto na autoridade, não na capacidade de revelar uma coisa que os orixás não estejam falando no jogo. E dessa forma, pai Agenor começou a ficar muito famoso. E por isso muitos pais e mães de santo, babalorixás de todo o Brasil vinham procurar pai Agenor e seu jogo de búzios para um aconselhamento em casos de crise ou mesmo em casos de dúvida. Fora os religiosos do axé, todo tipo de pessoa o procurava por seus conselhos. Médicos, engenheiros, advogados, intelectuais e artistas do cinema, do teatro e da televisão. Nomes como Jorge Amado, Zélia Gattai, Maria Zilda, Maria Bethânia, Gal Costa, Liege Monteiro, Hugo Gross, Antônio Olinto, que era da Academia Brasileira de Letras, professor Paulo Alonso, o famoso delegado Protógenes Queiroz, Vera Fischer, Marcelo Pitti, Ingrid Guimarães, Heloísa Perissé, Regina Casé, são só alguns dos nomes que tinham amizade e procuravam pai Agenor constantemente em sua casa. Trabalhou como professora de língua portuguesa por mais de 40 anos e tinha muito orgulho dessa profissão de professor, e ele sempre dizia que foram os orixás que tinham dado aquela profissão para ele. Nunca cobrou por seus conselhos ou trabalhos. Quem o conheceu pessoalmente dizia que ele era uma personalidade única, inteligente, atento, muito honesto e sincero. Nunca teve vida abastada e sempre morou numa modesta residência no bairro de Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Além de professor de língua portuguesa, sacerdote, era músico formado em um conservatório musical, cantor de ópera e escritor de poemas. Era um homem de grande inteligência, de grande sensibilidade e grande coração. Faleceu em 17 de julho de 2004, aos 96 anos, vítima do agravamento de uma simples infecção que não conseguiu tratar a tempo. O pai Agenor tinha uma característica bastante curiosa, porque ele era avesso a títulos, ele não gostava de bajulação e nem fazia questão de aparecer. Mas foi, sem dúvida nenhuma, o último representante de uma grande geração de sacerdotes do candomblé que realmente amava e se dedicava aos orixás. E eu acho que esse exemplo é o maior legado que um sacerdote pode deixar a seus sucessores. E é por ter auxiliado e orientado tantas pessoas, principalmente outros sacerdotes do axé, é que nós aqui do Umbanda de Boa carinhosamente colocamos o título desse vídeo de O Sacerdote Supremo. É apenas uma singela homenagem. Pessoal, o que mais me deixou surpreso ao estudar a vida de pai Agenor Miranda é as semelhanças de posicionamento que ele tinha com Zélio de Moraes, que os ambos tinham, porque eles eram mais ou menos da mesma época, né? Zélio era um pouco mais velho do que ele. Mas essa coisa de se devotar à caridade, de respeitar a religião, de não cobrar por trabalhos espirituais, de não fazer sacrifício de animais, e estar sempre disponível para quem realmente necessita, para ajudar quem precisa. E eu acho que os dois, tanto o Zélio quanto o pai Agenor, lutaram muito para manter viva, para manter acesa
a chama de suas religiões. Pai Zélio com a Umbanda e Pai Agenor com o Candomblé. E eu acho que nós temos a obrigação de nos inspirar no legado deixado por esses baluartes das religiões de matriz africana. E olha, pessoal, numa época onde as pessoas criticam sacerdotes por serem brancos, Pai Agenor era um homem branco, foi consultado por todo tipo de outros babalorixás de Candomblé, inclusive não só da nação Queto, de outras nações do Candomblé. Ele sempre tratou todo mundo com muito respeito, com muita dignidade. Eu acho que ele deixa uma história incrível. Ele era de Ossain, é claro que o sacerdote de Ossain, ele já é orientado a trabalhar com ervas e não com os animais. Mas assim, se o sacrifício animal fosse tão importante assim, fosse tão fundamental, ele teria utilizado em algum momento. E ele diz em vários momentos, assista esse documentário Um Vento Sagrado, que ele vai falar assim, tudo que eu consigo através das ervas. Ele fala assim, não tem sangue de animal, e eu consigo as mesmas coisas. E tudo que eu peço, eu sou atendido. Então isso cai por terra, essa coisa de que tem que ter o sacrifício de animais. Inclusive nesse vídeo ele fala assim, um momento assim, se tudo evolui, por que isso não evoluiu? Ele faz essa colocação. E eu já falei várias vezes aqui no canal que esse tempo da matança já acabou. E não é por uma, sabe, pessoal, acho que não é somente por uma questão religiosa, não é uma questão de posicionamento pessoal, mas eu acho que é uma questão de respeito à vida. Eu acho que Pai Agenor Miranda deixa esse legado, deixa essa instrução. É possível sim, inclusive no Tufra, assentamos toda a nossa casa sem uma gota de sangue animal, e eu posso falar humildemente, né, que a nossa casa tem axé. Eu espero a sua visita no Tufra para você conferir o axé da nossa casa. E, pessoal, é isso que nós gostamos de fazer. Eu adoro ensinar, descobri essa minha vocação de ensinar, de explicar coisas complexas, fazer com que o aluno entenda. E é por isso que eu venho convidar você para o curso Umbanda e Boa de Teologia da Umbanda, Teologia 2.0, um curso totalmente reformulado, pensado em você, que tem muito mais informação do que tinha o primeiro. O primeiro já era bom, esse aqui ficou ainda melhor, pessoal, e não sou eu que estou falando, são os alunos que estão extremamente felizes com as aulas que ele vem recebendo. O curso ficou muito rico e eu venho convidar você para fazer esse curso, para você entender a Umbanda de uma forma maior, de uma forma com muito detalhe. Eu falo que a diferença das nossas aulas é sempre o detalhe, que realmente desperta a alegria do aluno e a vontade de aprender. Se você quer ter mais informações, entra aqui no primeiro comentário fixo, aqui abaixo desse vídeo aqui, vai ter um comentário do Umbanda e Boa. Você pode ir lá e já clicar no link, você vai ser direcionado ao WhatsApp do Sombra, ao passo que, se você não quer seguir o link, é aqui, ó, DDD 15 981 19 1061. Outra coisa que eu peço a você, se inscreva no nosso canal. É um conteúdo legítimo, um conteúdo verdadeiro, que dá trabalho para fazer, mas eu faço com muita alegria e carinho para você. Então, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, né? Para receber sempre as notificações de novos vídeos. Assim você fica sempre em sintonia com tudo que a gente coloca. 4 vídeos inéditos por semana aqui no canal. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá, meu Pai. Eu peço a vós que desperte a nossa fé e a nossa consciência, que a gente possa reconhecer os bons exemplos das religiões de matriz africana que tivemos na história das nossas religiões. Pai, eu peço que, pela sua bênção, que Pai Agenor Miranda, que Pai Zélio de Moraes, né, que Tata Tancredo, tantos outros excelentes dirigentes e sacerdotes que tivemos, que eles possam, Mãe Menininha do Gantuá, que eles possam nos abençoar, que eles possam nos levar por caminhos seguros, firmes e retos das religiões de matriz africana, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, que a gente possa conseguir evoluir, que a gente possa melhorar como ser humano, que a gente complete, tape o buraco que existe no nosso peito, que as religiões afro-brasileiras venham na nossa vida para retirar o mal, nos dar oportunidade de crescer e trazer a nós todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Pai Agenor foi único, devemos lembrar dele e seguir seus passos. Que Oxalá te abençoe hoje e sempre. Até a próxima.